Pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar ao coração de cada um bendito do Pai que estiver buscando a Ele nesta madrugada junto conosco. Estamos dando aqui a continuidade, a linhagem das igrejas por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, pois nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, essa live vai ficar salva. Você vai poder voltar para acompanhar a explicação, anotar as bases da Bíblia Sagrada e também compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. E se quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término da live, siga ou se inscreva no perfil de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os transbordar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para transformar, proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu também peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações, testificando a tua palavra sendo ministrada em cada pessoa, em cada lar, onde essa live alcançar, possa verdadeiramente virem se juntar conosco, seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar e dizimar e se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornando
tornarem igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para bendizerem, exaltarem, engrandecerem ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome, onde quer que se encontrarem nesta madrugada ou para onde eles vão futuramente. O teu santíssimo nome seja ainda mais engrandecido. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando que até 1h12 da madrugada estaremos focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, seja sobre a palavra do Senhor Deus, sobre algumas de nossas mais de 100 denúncias que estão aí sendo apresentadas há mais de 2 anos em nossos canais, em que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, ou que estamos mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Ou então também tirar suas dúvidas sobre a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade ou das posses financeiras, independente também do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor na sua região, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, fale com as autoridades políticas, com os empresários e comerciantes da sua região e até mesmo com os moradores de rua, pois temos oportunidade para todos vocês serem muitíssimo abençoados e abençoarem muito mais outras vidas para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas para vocês interagirem conosco e tirar suas dúvidas, basta deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários. A partir de 1h12 estaremos interagindo com vocês. Até lá, vamos dar início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus e estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. O primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus é o rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. A partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus e tirando suas dúvidas. E o primeiro livro aqui a ser ministrado é o livro de Malaquias, que possui 4 capítulos. Livro de Malaquias, que possui 4 capítulos, é o primeiro livro a ser semeado em cada coração. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. Malaquias, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 10, rebanho bendito par de número 10, livro de Malaquias, capítulo 2, para a sua meditação.
Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e também são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois a oração dura no mínimo 1 hora. Se você quiser receber orações toda madrugada e toda semana também de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta seguir ou se inscrever nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam libertas, limpas e transformadas com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada coração através dessa internet. E que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o amam, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que mesmo que ausentes quanto ao corpo, estão juntos conosco em um só Espírito, ou buscando nesta madrugada, ou futuramente acompanhando as gravações. Sejam sempre para mais honra e mais glória do teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estarem interagindo conosco e tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Vamos aqui à ministração no livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Malaquias é muito forte, porque a gente vê características e atributos do Senhor nosso Deus, que a maioria das vezes o povo dele menospreza. Pois aqui o Senhor deixa bem claro que não é porque ele tinha uma aliança ali com o povo de Israel que as outras nações estavam sendo totalmente negligenciadas. Pois as outras nações também buscavam e adoravam o Senhor, às vezes até com um nome diferente, mas era o mesmo Deus, porque era o mesmo princípio que o Senhor havia semeado nos seus corações. E aqui o Senhor deixa bem claro que tudo aquilo que eles faziam de maneira desleixada ao Senhor, eles não fariam com aquela pessoa que tem poder e autoridade no meio deles. Tanto é que o Senhor questiona, leva essa oferta aí que você está me trazendo para o seu governador, ou seja, para a sua autoridade, vê se ele aceita aquilo que você está me concedendo. Então vamos lembrar e reconhecer a todo momento que não é porque ele é o seu Deus que agora você vai tratar ele com banalidade. Ele é o seu Senhor. E necessário a gente lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor não é medo, o temor é respeito. É honrar aquele que merece e é digno de toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Pois aqui o Senhor deixou bem claro, maldito seja o enganador.
pois deixou bem claro, aquele que tem o que oferecer, aquele que tem capacidade e se omite ou faz de maneira desleixada, abaixo daquilo que ele consegue fazer, esse aí o Senhor deixou bem claro, ó, maldito. Ah, Milena, isso tudo é Antigo Testamento, agora nós somos salvos pela graça, não por meio de obras, para que o homem não se glorie. Vamos examinar corretamente no Efésios capítulo 2, versículo 10, fostes chamados para as boas obras. E o Senhor Jesus foi bem claro, aquele que confessa Ele não confessa só por palavras, porque o reino dos céus não se constitui só por palavras, ele é conquistado com esforço através de atitudes. E se você buscar ali verdadeiramente o significado, a origem da palavra que é a que se traduz como graça no hebraico, e da palavra charis, que se traduz a graça em grego no Novo Testamento, você vai ver que sempre se refere a algo de aparência, de beleza, algo que você demonstra com a aparência, mas que verdadeiramente causa um favor aos olhos do Senhor. Pois Noé achou graça porque as obras deles e o fruto dele demonstravam agradar ao Senhor nosso Deus. Então devemos lembrar que a todo momento, nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, sempre tem uma iniciativa por parte do povo. E se for feito de maneira desleixada, de maneira banal, se for omitido, o Senhor não se agrada. E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, ele foi claríssimo. Ele castiga e repreende aqueles quanto ele ama, que é para que se arrependam e se convertam. Então é necessário a gente examinar com muita atenção a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, parar de omitir os princípios, de tratar com banalidade o Deus cujo nome é Senhor, e começar a tratar ele com o respeito e a honra que ele não só merece, mas que ele exige de nós, pois nós devemos reconhecer que somos nós que somos dependentes dele, não é o contrário. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, estaremos interagindo com vocês. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live o Senhor possa estar falando grandemente ao seu coração. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. O próximo livro a ser ministrado nesta live, que é o livro de Atos, que possui 28 capítulos. Livro de Atos, que possui 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo semeado em seus corações para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Atos, capítulo 17, eita glória, eu lembrei desse capítulo aqui de Atos 17, lá no livro de Malaquias, quando estava ministrando, o Espírito Santo tocou no meu coração recordando, não falei, e ele foi lá e trouxe aqui. Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atos, capítulo 17, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Para o rebanho bendito ímpar, de número 7, Atos capítulo 17. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Atos capítulo 18, para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Vamos aqui ao próximo livro a próxima oração a ser ministrada. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação de cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nestas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, todo espírito imundo e maligno venha a ser envergonhado e todas as suas obras impedidas,
retrocedidas e destruídas, e o teu santíssimo e poderoso nome venha a ser ainda mais engrandecido, ainda mais exaltado em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa live alcançar, com os benditos amados do Pai, recebendo com alegria a tua palavra e a tua igreja virtual, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 28. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 17 aqui do livro de Atos, como eu comentei com vocês, que eu recordei, o Espírito Santo me trouxe a memória ali na ministração, no livro de Malaquias, capítulo 1, pois deixando bem claro, aqueles povos que já adoravam o Senhor, mesmo sem conhecerem com profundidade, o Deus desconhecido, agora havia sido trazendo conhecido, não só ele, como a palavra dele, que é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada, renova, restaura os corações. Pois o Senhor Jesus foi bem claro que ele ainda tinha outras ovelhas de outros rebanhos que o convinha também apacentá-lo, e que ele entregou a vida não somente pelos da vinheira, mas sim para que outros fossem enxertados também na videira. Então é necessário que a gente examine aqui com toda atenção e cuidado, pois aqui o apóstolo Paulo reconhece aquilo que eu comentei com vocês ainda há pouco, que no Senhor nosso Deus não precisa de nada que venha de nós, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e tudo aquilo que ele exige que nós venhamos a fazer é o melhor para todas as áreas e setores de nossas vidas, seja para a área emocional, para a área sentimental, para a área jurídica, para a área política, para a área social, para todas as diversas áreas e setores que regem toda essa sociedade que nós vivemos há muitos e muitos anos e séculos. Pois o Senhor nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que Ele ordenou que nós venhamos a fazer, cada um de nós tem a capacidade de fazer, pois Ele não nos cobraria além da nossa capacidade. Então pare de se esconder atrás de um escudo de covardia, de não, mas Deus sabe. Porque as escrituras sagradas, quem falou essa palavra, Deus sabe, foi a serpente quando estava enganando a Eva. Então pare de usar desse escudo maligno para se omitir, tentar colocar como se Deus entendesse que você é pobre, coitadinho, que não consegue fazer nada. Não é porque Ele é o Deus onipotente que Ele vai fazer tudo por você. Ele foi bem claro, tem o jugo e o fardo dele, que é leve e é suave, mas não pode ficar parado, porque aqueles que são verdadeiramente do Deus vivo devem demonstrar a vida do Senhor através de suas obras, através de seus frutos, através das suas atitudes, reconhecendo e confessando o Senhor não somente por palavras da boca para fora, mas sim em cada passo, cada respirar, cada agir da sua vida, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E abençoados, agora eu irei apresentar a vocês uma mensagem minha uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos,
em que ele explica com detalhes que é muito importante examinar versículo por versículo que ele vai mencionar aqui durante a live, durante a mensagem. Então, qualquer dúvida que você tiver, quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, onde você vai poder examinar versículo por versículo, anotar nas escrituras da Bíblia Sagrada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que algumas redes sociais, como essa live fica salva, você vai poder voltar para examinar cada uma mensagem que já foi dita a todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai encontrar as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E lembre-se de pedir a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, em que o obreiro recebe salário, as pessoas têm alimento para o corpo, alimento para a alma, alimento para o espírito e alimento para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus Cristo. Pois nós somos corpo, alma e espírito. E os três precisam estar muito bem alimentados, cada um com seu respectivo alimento, que é dever e obrigação do templo físico proporcionar esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra aos seus corações. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco, participando da live, tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E livro é o livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de 1 Reis, capítulo 18.
E para o rebanho bendito par de número 4, livro de 1 Reis, capítulo 19, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Em outras redes sociais também estamos ao vivo, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @Miller, ofertadim com 2 L's e E. E lá durante toda a live eu interajo com vocês nos comentários ao vivo. Próxima oração a ser ministrada, se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de receberem, reconhecerem e praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos amados do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, e os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, para que eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 40 ao versículo 46. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Sacudiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 18 aqui do livro de 1 Reis demonstra como é importante verdadeiramente a gente não colocar o nosso campo de visão, os nossos desejos, as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso achismo acima da palavra que o Senhor determinou. Pois o Senhor já havia determinado a Elias que haveria água. Elias foi lá, orou ao Senhor. E 7 vezes o seu servo teve que ir lá verificar se estava vindo a chuva ou não. E na 7ª vez ele encontrou uma nuvem que parecia ser do tamanho da mão de um homem. Só que nós devemos recordar e lembrar sempre a todo momento que a nossa perspectiva, o que nós vemos, nem sempre é aquilo que é o correto. Porque aquela chuva, aquela nuvem, parecia ter o tamanho da mão de um homem. Mas se ela realmente tivesse esse tamanho, ela jamais conseguiria ser vista daquela distância. Então devemos recordar que o nosso campo de visão, que os nossos olhos estão capazes de enxergar, jamais vai omitir aquilo que o Senhor já decretou que Ele vai fazer. Não importa que aos nossos olhos pareça o contrário, pareça diferente, pareça menor. O Senhor, nosso Deus, cumpre a palavra dEle. A palavra dEle jamais volta vazia. Então o que cabe a nós é reconhecer que o Senhor, nosso Deus, é fiel, que a palavra dEle se cumpre e parar de tentar achar de argumentos. Se Ele tivesse falado: pô, Senhor, você falou da chuva, não podia ter mandado uma chuva maior para todo mundo olhar e ver quão grande e maravilhoso é o Senhor? Vem cá. Por acaso o Senhor precisa de grandeza na aparência para demonstrar a imensidão do seu poder? Não precisa. Então o que nós precisamos verdadeiramente é reconhecer que Ele é perfeito em toda a maneira de ser, de viver e de nos ensinar e nos direcionar no caminho que devemos seguir. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra aos seus corações. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2.
Lembrando que estamos ao vivo nas principais redes sociais da internet, com essa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E qualquer instabilidade em algumas delas, não deixem de ir acompanhar em outras redes sociais, com @Igrejas Benditas, para que a palavra do Senhor venha estar semeando em seu coração. Livro de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a toda criatura, para mais uma glória ao Senhor Jesus. Livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de Naum, capítulo 2. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estar interagindo conosco e participando da live ao vivo em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Escolham também o número de 1 a 7, que no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, aumentando a sua fé. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essa ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando através dessa internet todas essas vidas ligadas conosco, sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mandava fazer de Presta atenção. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião. Pesquisa aí a etimologia da palavra religião e você vai entender o porquê que nós, que somos seguidores e praticantes da palavra do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, não temos esse direito de ter nenhuma religião, pois é um termo que teve seu significado mudado 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus pela Igreja Católica. Basta você pesquisar etimologia da palavra religião. E todos são muito bem-vindos, independente de segmento religioso de fé, para se juntar conosco em um só Espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Vamos aqui ao livro de Naum, capítulo 1. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, o seu município e seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Naum, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Naum, vemos como que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Ele foi bem claro, aqueles que se refugiam nele, ele conhece, os guarda e os ajuda. Mas aqueles que se tornam seus inimigos, ele vai com o seu grande poder.
Pois o tempo que ele dá para a pessoa se arrepender não é omissão, é misericórdia. Então é bom aproveitar o tempo da misericórdia, se arrepender e se converter, largar de ser convencido, se converter à verdadeira palavra e evangelho do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, pois Ele é aquele que nos salva de nós mesmos e uns dos outros, pois sem Ele nada podemos fazer. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado, pois o Senhor Jesus não trouxe uma religião no mundo. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque essa religião que mudaram o significado para parecer algo tão bonito, ligar Deus aos homens, só fez com que os homens se separassem uns dos outros e, consequentemente, todos se distanciassem do Senhor. Pois lá em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus foi claro: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E aqui o Senhor deixou claro, e jamais inocenta o culpado. O Senhor pesa os nossos corações, nos examina de dentro para fora. E lá em Tiago capítulo 4, deixa evidente como que é importante tomar cuidado também com a omissão. Porque lá está escrito com todas as letras que aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Não existe um meio termo. Ou você se posiciona em contratempo verdadeiramente pela palavra e evangelho do Senhor nosso Deus, ou então vai acabar sofrendo as consequências da sua omissão. Mesmo que você não faça o mal, quando você não repreende o mal, você se torna cúmplice dele também. Então examine cada uma de nossas mais de 100 denúncias que estão aí apresentadas em nossos canais. Nessa rede social você encontra na descrição da live as nossas mais de 100 denúncias, para você examinar a playlist com as nossas mais de 100 denúncias. Dependendo da rede social, você encontra na playlist. Outras redes sociais, você pode ir naquela ali com @Igrejas Benditas. Em todas as redes sociais você encontra na descrição da live a nossa playlist para mais honra e glória ao Senhor Deus. E abençoado, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Quem quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, para que você também anote as passagens da Bíblia Sagrada e venha examinar nas Escrituras Sagradas cada uma mensagem apresentada a todos vocês. Como foi ali em Atos capítulo 17, versículo 11, aquela igreja nobre que ouvia e ia examinar nas Escrituras para ver se o que estava sendo falado era aquilo que estava escrito, independente de quem seja. Nenhum líder está isento de ser examinado e colocado à prova o Espírito que anda com ele. Então eu estarei apresentando agora a vocês a mensagem. Tudo para mais uma glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quem quiser ofertar ou dizimar na obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, nessa rede social você encontra na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. Para interagir conosco nos comentários e tirar suas dúvidas, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, e a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com todos aqueles que deixaram o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui o próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. E o José de Jesus, se você fosse realmente do Senhor Jesus, você iria tomar mais cuidado com as suas palavras, pois o que você acabou de afirmar é um crime. Então não adianta você colocar, mas eu acho. Porque se eu acho, você acaba cometendo um crime de injúria, calúnia e difamação previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado e vigiar sempre ao nosso falar, para jamais afirmar ou supor algo de alguém que venha de alguma forma que você não conseguindo provar que aquilo que você acha, que você imaginou, que você afirmou é realmente a verdade. Então devemos tomar sempre muito cuidado para mais uma glória ao Senhor Deus. João capítulo 7, versículo 24. Palavra do Senhor Jesus. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Esse é o nosso dever, a nossa obrigação. E como está escrito lá em Romanos capítulo 13, queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. E cá estamos nós há mais de 2 anos na internet para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o livro sorteado de Hebreus, que possui 13 capítulos. Livro de Hebreus, que possui 13 capítulos, é o próximo a ser ministrado. Escolha o número de 1 a 7 para você receber mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Hebreus, capítulo 11. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Hebreus, capítulo 12, para a sua meditação. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando futuramente as gravações, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem revestidos e transformados com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo... Não esqueçam de compartilhar para que a palavra do Senhor seja semeada em cada coração que precisa e necessita. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 11 aqui do livro de Hebreus, como lá em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos os relatos que trouxeram aqui nesse capítulo 11 do livro de Hebreus, deixou bem claro que primeiro ouviram a palavra do Senhor e depois colocaram em atividade essa palavra. Colocar em atividade aquilo que o Senhor havia ordenado, aquilo que o Senhor havia afirmado. Porque a fé não é apenas isso. A fé também você demonstra com suas obras. Pois o Senhor Jesus diversas vezes ouviu muita fé, viu tanta fé. Então o Senhor é capaz de ver, porque através das nossas obras que a nossa fé é evidente. Tiago capítulo 2. Você diz que tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Para que a gente reconheça a questão de caráter, de posicionamento, de verdadeiramente crer nele como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Colocar em prática a palavra que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, semeou em cada um de nós. O último rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Daqui a pouquinho estaremos interagindo com vocês nos comentários. Então deixe seu primeiro nome, município e estado para estar tirando suas dúvidas e interagindo conosco para mais honra e glória do Senhor Jesus. Livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo semeado nesta live, em cada coração, cada lar, cada comércio, cada veículo conectado conosco através dessa internet. E o livro de 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. 2 Crônicas, capítulo 34. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 2 Crônicas, capítulo 35, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Vamos aqui a mais uma oração sendo ministrada. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Não se esqueçam de fazer essa obra para com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, pois lembrando que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo essa pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social, você vai poder voltar para anotar versículo por versículo, para ir lá e examinar. E você também encontra as informações para ofertar na descrição da live e outras redes sociais. O vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco,
nada disso estará sendo em vão. Então coloque a prova, entre em contato conosco através do privado, peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região e chega com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos à administração de mais uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, revestindo cada porta, portal e janela de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar com essa sua igreja virtual, @igrejas benditas, para que essas vidas conectadas conosco possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado e interaja conosco a partir de 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 14 ao versículo 20. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã leu o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias, que me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 34 aqui do livro de Crônicas, vemos a interação do político e do dinheiro e do reino espiritual. Pois aqui nós vemos a união da política verdadeiramente ali se convertendo aos caminhos do Senhor nosso Deus, utilizando do dinheiro, dos recursos e condições financeiras para restaurar aquilo que estava abandonado, o templo do Senhor nosso Deus. Devemos lembrar que hoje o Senhor constituiu o ser humano como casa, como altar, como santuário dele. E é necessário que haja interação entre a igreja e a política para cuidar do bem-estar desse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Não estou falando de religião e não estou falando de partido político. Eu estou falando de política. Pesquisa o significado de política e aquele que fala que é do Senhor Jesus e que não tem parte com política, o quão errado você está. Pois o Senhor Jesus o tempo todo interagia com a política. O Senhor Jesus tinha discípulos políticos. Mulheres dos políticos andavam com o Senhor Jesus, pegavam dos recursos e condições que vinham da política e ajudavam o Senhor Jesus no ministério dele, para que a gente veja que é necessária essa interação, essa participação verdadeira com a palavra do Senhor nos guiando na dianteira e na retaguarda em todos os lados para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Então entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, peçam de nossos templos físicos na sua região, fale com as autoridades políticas, com os empresários, com os empreendedores, com todos aqueles que podem participar, cada um de acordo com a sua capacidade, pois fale também com até mesmo os moradores de rua, pois temos oportunidade para todos vocês. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, que será uma meditação para todos nós. Livro de Neemias, olha aqui mais um político interagindo no reino espiritual. Neemias contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, para a meditação de todos nós. É uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós estarmos meditando. Livro de Neemias, capítulo 8.
Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para compartilhar a palavra do Senhor a cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeadas em seus corações. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouquinho estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Que eles recebam os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, protegendo cada área e setor de suas vidas e exaltando e engrandecendo ainda mais o teu santíssimo e poderoso nome. E em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Neemias, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 14. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa alegria. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças da família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como nada por acaso, justamente o que eu comentei com vocês na última ministração, o Senhor testificando aqui no livro de Neemias, juntando ali o reino espiritual, os sacerdotes, os levitas, juntando ali todo o povo, juntando a política, todos se ajuntando em um só espírito para examinar, para atentar a palavra e a vontade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui deixando bem claro, o dia que foi consagrado ao Senhor, ajudando todos os necessitados, aqueles que não tinham nada, os que tinham compartilhavam. Basta a gente ver lá as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, ninguém tinha falta nem necessidade de nada, porque não era um reino carnal, e sim era em espírito. Eles sofriam muito mais perseguições do que as igrejas que hoje em dia sofrem, mas o ponto era tudo muito mais unido, porque todos estavam vivendo a essência do Evangelho, da palavra do Senhor, que não era só eu acho, eu acho, eu penso, eu imagino, era renúncia, era convicção, era santidade e santificação, era priorizar o reino, o Evangelho e a sua justiça, e todas as demais coisas o Senhor acrescentava. Mas hoje em dia buscam tanto o acréscimo que esquecem do princípio, daquilo que é necessário que você faça, que parta de você, da sua iniciativa, para o mais o Senhor fará. Se o Senhor faz o mais, é porque algo você tem que fazer. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça da igreja do Senhor Jesus. Escolham o número de 1 a 7, que eu estarei dando início agora aos sorteios dos 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixe aí seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco em um só espírito. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, se você escolheu o número 3.
Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar em Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 1, vai meditar em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, se você escolheu o número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rafael Pessoa, de Macaé, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Interaja conosco, deixando aí nos comentários sobre sua dúvida, caso você tenha alguma dúvida, seja sobre a palavra do Senhor Deus, sobre alguma de nossas mais de 100 denúncias, ou sobre os nossos projetos, as inaugurações de nossos templos físicos. O Francisco, de Viçosa, do Ceará, mas mora em São Paulo. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Comentou: amo ouvir você falando da palavra do Senhor Jesus Cristo, pois é toda honra e toda glória sempre para Ele. Você ama ouvir porque é a palavra do Senhor sendo ministrada. O Espírito Santo é quem testifica nos seus corações. Eu não fico falando o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, meus sentimentos ou emoções, e sim aquilo que o Senhor determinou que nós venhamos a fazer. João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Lucas, de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz e a graça da nosso Senhor, perguntou: vocês são de onde? Eu sou original do Rio de Janeiro, mas nossas igrejas virtuais estão espalhadas em todos os estados do Brasil, interagindo com todos vocês. Peçam de nossos templos físicos na sua região, pois o nosso objetivo é alcançar todos os municípios do Brasil para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele comentou: vocês só são top, muita sabedoria. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir, não permite que sejamos enganados nem confundidos, nos concede sabedoria, inteligência e inspiração e nos usa para ser boca do Senhor. E não para nós sermos sozinhos, mas sim para servirmos de vaso de honra para que mais e mais vidas possam também se tornar benditos amados do Pai, ser igrejas sal e luz que se movimentam, que interagem, que participam para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda o lançamento dos meus 12 livros estão vindo aí com princípios para que todos vocês também possam se posicionar, envergonhar toda a obra do mal e bendizer ainda mais o nome do nosso Senhor. Se desenvolver tanto na área espiritual, tanto na área profissional, tanto na área emocional, em todos os principais bases necessários para nós verdadeiramente bendizermos mais e mais o nome do nosso Senhor. E a Maiara, de Goiânia, Goiás, seja muito bem-vinda com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Perguntou: o que você acha sobre maquiagens e esmaltes? Você acha que Deus proíbe ou não? Então vamos lá. Como eu disse, não falo nada do que eu acho, penso ou imagino. A gente sempre fala aquilo que está escrito. Não tem base nenhuma, de Gênesis a Apocalipse. Não tem um único versículo que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, nem os seus apóstolos, nem mesmo os profetas, proibiram, principalmente as mulheres, de utilizarem de ornamentos ou de maquiagem. E até mesmo o homem, antigamente, furava as suas orelhas, usavam brincos também. O próprio Davi era Salmos capítulo 40. Ele afirma que o Senhor furou as orelhas dele, que era tanto uma forma de simbolizar ali a aliança necessária com o Senhor nosso Deus, que eu não posso falar a palavra ali, que era ali uma aliança feita com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso de espontânea vontade, deixando bem claro que ele estava permanecendo na presença do Senhor, não porque os pais dele imporam, mas sim porque ele escolheu servir ao Senhor. As partes que eles sempre adulteram são principalmente 2 capítulos, que lá em Isaías capítulo 3, lá o Senhor faz uma lista de todos os ornamentos que as mulheres ali estavam usando e que por haver pecado no meio delas, ele iria arrancar tudo isso. Porque o ornamento nas escrituras sagradas, sempre que aparece, é motivo de honra, é motivo de glória. E como as mulheres, que eram que eram as joias da coroa, que eram a coroa dos seus maridos, e tanto elas quanto os maridos estavam em pecado, em iniquidade, o Senhor tirou a honra delas, ou seja, tirou os pendentes e as joias. Tanto é que no Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, o próprio Senhor Deus afirmou para o povo recolher
todas as joias dos egípcios. Recolhi ouro, prata e as joias também. E se, não, Milena, mas era tudo para derreter. Se fosse tudo para derreter, o Senhor não tinha falado para colocar sobre os jovens. Então vamos examinar, o Senhor não estava usando jovens de burro de carga. Lá em Ezequias capítulo 16, deixa bem claro como que o próprio Senhor utiliza dos ornamentos, dos elementos de prata, de ouro, que a ele tudo pertence. Ageu capítulo 1, versículo 8, o ouro e a prata pertencem ao Senhor nosso Deus. E ele usa ali como uma forma de afirmando que ele mesmo honrava o seu povo através dos pendentes, dos pingentes de ouro, para que a gente examine com muita atenção que o pecado, a vaidade, a iniquidade não está naquilo que a gente usa. Tanto é que o Senhor Jesus foi bem claro, que contamina o homem não é aquilo que está no exterior, mas sim aquilo que vem de dentro para fora. E lá em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro foi bem claro, não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim seja o seu eu interno. Isso não é uma proibição de usar, só deixando bem claro, continue com o seu coração guardando a palavra do Senhor, não permita ser usado, como lá o apóstolo Paulo afirma, tudo é puro para os puros, porém, para os impuros, tudo se torna impuro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Então é isso que é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para mais honra e mais glória do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Deixe o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês que acompanham sempre as lives, convidem outras pessoas para outras vidas que precisam e necessitam de receber a verdadeira palavra do Senhor, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus. E lá em Ezequiel 16, aí vai ter gente que vai falar, não, mas ali era uma parábola, um exemplo que o Senhor estava dando. Em que universo você vive que o Senhor ia usar de um exemplo em que seria pecado e ele estaria colocando o pecado no seu povo? Sendo que nas Escrituras Sagradas afirma, o Senhor não tenta a ninguém. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos e emoções, deixando claro que o ponto não é o elemento, e sim é o sentimento. Porque de Gênesis a Apocalipse sempre tem algo em comum, o domínio próprio. Aquilo que é parte de nós saber até onde nós somos capazes de ir, até onde nós devemos retroceder, até onde nós devemos parar para realmente exaltar e bendizer ainda mais o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E abençoados, lembre-se também de examinar a nossa denúncia de número 103, que é a mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Como eu disse, nessa rede social aqui, você, na descrição da live, vai encontrar a playlist, que você vai ser direcionado diretamente para o meu canal, @MillerOfertaDin, com a playlist das nossas mais de 100 denúncias, que você vai encontrar também essa mensagem de número 64. Com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois você sabendo ou não das informações presentes naquela mensagem, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Pois saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Então examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse capítulo 22, com foco nos versículos Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 41 e 42. E lembre-se a todos vocês que Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas e seus dízimos diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, quanto para a sua família e os seus negócios também, pois nós damos a garantia a todos vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E nessa denúncia de número 103, tem 7 afirmações em que, se você provar elas na Bíblia Sagrada, vai receber o valor de 120 milhões de reais em dinheiro. Porque seria muito fácil eu chegar aqui na internet para todos vocês e falar, a gente fala a verdade, a gente sabe muito de Bíblia Sagrada, a maioria das igrejas hoje em dia estão errando, estão na mentira, estão na iniquidade. As 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, estão dominando. Os espíritos do dragão, da besta, do falso profeta e do anticristo é quem estão congregando com as igrejas hoje em dia. Seria muito fácil eu abrir na internet e criar essa polêmica aí, não seria? Seria. Mas aí todo mundo ia olhar e falar, quem é ela?
que ela sabe? Por que todo mundo agora, todos os teólogos que estudam há tanto tempo as teologias e filosofias, não sabem de nada disso? Vem cá, o Espírito Santo abandonou a igreja por mais de 2000 anos e agora eles chegaram aí, estão se achando os reis e a rainha da cocada preta? Então vamos examinar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Não é que o Espírito Santo abandonou a igreja abandonou o Espírito Santo de verdade. Porque tem um mentiroso também, tá bom? Que os espíritos lá também são santos, mas não são de verdade verdadeiro. E não tem parte nem aliança com o Senhor nosso Deus, porque através das nossas obras, dos nossos frutos, daquilo que nós semeamos, é que nós demonstramos quem é o Senhor de nossa vida. Pois o Senhor Jesus foi claro lá em Lucas capítulo 6, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e com muito cuidado, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoado, oferta é algo que é de coração. Ninguém pode impor ou estipular nenhum valor que você deve entregar para a oferta, tá bom? Oferta é algo que é de coração. Você só deve entregar a oferta a um sacerdote ou então a um discípulo de um sacerdote, para que a sua oferta não venha a ser em vão. Examine a nossa mensagem, essa live fica salva aí nessa rede social, você vai poder acompanhar a mensagem todinha, ver e anotar as bases da Bíblia Sagrada, que nós apresentamos sempre a todos vocês, para que vocês coloquem à prova, tanto a nós quanto qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, pois nós oferecemos e não pedimos, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote, para que vocês vejam que nós não estamos brincando. Estamos aí há mais de 2 anos na internet, mas já são quase 30 anos de preparações. O nosso sacerdote tem um histórico de quase 30 anos de subidas ao monte toda semana, sem faltar uma única semana, seja chuva, faça chuva, sol não faz, porque é de madrugada que ele vai. Faça chuva, o sol está lá em algum canto para mais glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda madrugada, orações de mais de 2 horas de joelho, sem faltar nenhuma única madrugada. E eu sou prova viva disso. Já cansei de acordar de madrugada, porque eu sou filha dele, para mais glória ao Senhor Deus. E sou milagre do meu Senhor Jesus, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu, para mais glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Acordar de madrugada e ver ele lá de joelhos, orando, mais de 2 horas de joelho, sem faltar nenhuma única madrugada. O jejum de mais de 15 horas todos os dias, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi meu pai tomar café da manhã, nem almoçar em horário nobre. Isso quando ele tem tempo de comer durante todo o dia, quando ele vai comer quase já dando meia-noite, virando o próximo dia. Isso quando ele não consegue comer a tempo e tem que ficar até o próximo dia de novo, virando cada vez mais e mais, para que o Senhor é quem o sustenta, é quem verdadeiramente o alimenta e o fortalece. Pois com todo esse histórico de sem comer, sem beber, sem dormir, com todo esse histórico de trabalho na obra do Senhor, ele tem saúde melhor do que quando ele tinha toda ali uma dieta regrada, exercícios sempre físico ali, sempre ali direcionado ali de acordo para mais glória ao Senhor. Estou dando aqui, vamos aqui. E o abençoado, como eu gostaria de enviar para nós, você encontra na descrição dessa live as informações necessárias para ofertar. Se você tiver por um celular, você vai encontrar 3 pontinhos nesse canto aqui. Aí vai aparecer uma taxa preta ou branca aí, dependendo do seu coisa. Você vai ver descrição da live. Você clica em descrição, você vai encontrar a mensagem para você ofertar para essa obra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima, tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. Pois lembre-se também que as inaugurações dos nossos templos físicos, peça às autoridades políticas, os empresários e até mesmo os moradores de rua. Converse com todos eles para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para levarmos uma verdadeira obra que chega com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Acabei me embolando porque o tempo ali já acabou. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na próxima live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim e aqui no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7. Ele perguntou, pode ser 10%? Pode ser o que o Senhor colocar no seu coração, abençoado. A gente não pode, em hipótese nenhuma, estipular o valor para você, tá bom? O que o Senhor colocar no seu coração, você oferta e pode ter certeza que você vai ser muitíssimo abençoado. Guarda o comprovante, independente do valor que você fizer, guarda o comprovante da oferta, pois saiba que aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco vão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês quando nós chegarmos com a inauguração de nossos templos físicos na sua região.
tudo para mais uma glória no Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, na @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7, na @MilhaOfertaDim. Nessa rede social você encontra também na descrição da live o link e o horário de live de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.